Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e estamos começando mais um Livros à Mão Cheia, uma realização da Academia de Letras da Bahia e da TV Alba, um programa de entrevista com escritores em que a gente tenta passar por toda a obra do escritor a partir de seus livros. Por isso a gente não apresenta o escritor dizendo mini bio nem nada disso, a gente diz o nome, eu digo quem é e a gente vai descobrindo esse universo literário no decorrer da conversa. A nossa convidada de hoje é a poeta, cronista, Ângela Vilma. Eu hesitei, Ângela, porque eu não sei se você agora deu branco, você faz ficção também? Olá, Ângela Vilma, tudo bom? Olá, Marcos, tudo bem? Você faz ficção? Agora eu fiquei na dúvida. Eu faço crônicas. Crônicas, né? Que não deixa de também Que não deixa de ser ficção. Isso, claro. Isso. Primeiro, muito obrigada, adorando estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra muito grande participar desse programa, com você que eu já venho assistindo. E aí estamos aqui para conversar. E a gente tem muito o que conversar, porque você tem muita coisa publicada. Eu não sei nem por onde começar, mas eu quero começar por... E eu perdi já o livro... Ah, porque os livros solos estão aqui na frente. Eu quero começar pelo último. Cadê o último? Aí, esse aí. Talvez um blues. Esse pessoal aqui. Não, peraí. Eu perdi a capinha dele. Foi o da História Gente Miúda. História Gente Miúda aqui. Isso. Que é de crônica, né? Isso, porque aí a gente pode conversar sobre sua crônica, né? E depois entrar na poesia. Certo. Histórias de Gente Miúda é o último livro. Sim, é o mais recente. Eu estava conversando com você antes que tem uma cara de livro antigo pela capa, isso, né? Um livro, sei lá, dos anos 50, por aí. Isso. Me lembrou a cartilha Caminho Suave agora. Me veio... Tem ar de Caminho Suave, eu aquela estudei cartilha. Com Caminho Suave. Você estudou com Caminho Suave? Sim. Olha só, alguém me falou isso no ouvido, algum espírito, certamente. Interessante, né? Realmente tem a ver mesmo. Agora você falando tem a ver. Tá vendo? Porque assim, eu fiz o livro, mandei para Sandro Castelli, né, o artista plástico, e ele pegou o espírito do livro e colocou nessa foto, que eu achei linda, essa imagem que eu achei linda. Porque ela é festiva, mas também é melancólica. E aí, crônica, a crônica é esse gênero híbrido muito brasileiro, não só brasileiro, mas muito brasileiro, em que cabe tudo, mas a crônica é a escrita do agora, né? E aí, a aura do livro remete a uma coisa antiga. Tem a ver, tem algo aí para a gente investigar? Tem muito, né? Porque assim, é como você disse, o gênero é híbrido, muito híbrido, a crônica, né? Então assim, a gente vê a crônica como um exercício de memória, em que você pode percorrer vários gêneros, como a poesia, como o microconto, que tem muito texto aí que pode ser lido como microconto. Então, eu me sinto mais à vontade na crônica por conta dessa elasticidade, né? Eu não tenho fôlego para romance, nunca escrevi um romance, nunca escreverei. E até o conto eu já tentei, enquanto aquele gênero já que a gente conhece com atenção, com intensidade. Mas aí eu falo, não, eu não tenho essa capacidade não, eu vou para algo que é mais livre. Porque eu tenho assim algo muito de ser livre. Acho que esse cabelo já mostra esse lado selvagem, sabe? De não estar nos parâmetros, de não fazer o que tem que ser feito. Então, assim, é um livro de memórias. Você deve ter recebido, vou lhe cortar, desculpe, você deve ter recebido muita pressão para fazer coisas no seu cabelo. Muito. Meu cabelo é desse jeito desde a década de 80, pra você ter uma ideia. Passa ferro, passa creme hidratante para estar muito ressecado, corta esse cabelo. Aí quando eu fiz 40, mulher de 40 anos com cabelo comprido desse jeito não tá certo. Então assim, a minha vida inteira ficou esse cabelo, a minha marca registrada. Tanto que meus alunos lá no UFRB me chamavam de Maria Bethânia das Letras, por conta do cabelo. Que é uma forma realmente de transgressão, né? De aceitar ele, assim. Porque quando eu era criança eu não aceitava. Porque naquele tempo todo mundo tinha que ter cabelo liso para ser aceito. E minha irmã tem o cabelo liso, então assim, foi um dos complexos, né, da infância.
E eu queria ter o cabelo liso igual dela, mas aí quando eu fiquei na juventude, eu falei assim, nada, meu cabelo é bonito, então eu vou... Aí tava aquela novela de Juma, aproveitei, era a Juma de Andaraí, a Juma da Chapada. E aí, voltando para a crônica, né? Sim. Isso é uma crônica, né? Essa reflexão sobre o cabelo é uma crônica. Isso. É minha marca esse cabelo, né? Nunca... Eu lembro quando eu me formei, fiz graduação em letras, na formatura, aí fui pro salão, pedi pra mulher tirar as pontinhas, porque eu sou assim, né? Tenho medo de cortar esse cabelo. Uma pontinha. E ela foi conversando comigo. Quando eu vi, o cabelo estava aqui, na noite de formatura. Nossa. Imagine. Chorei, falei que eu não ia para colação de grau. E aí, voltando ao Histórias de Gente Miúda. Sim. Crônicas curtas, né? Flashes do... Sim. Dos Que eu tive temas. até problema com esse livro, lá em Andaraí, né? Porque, assim, são pessoas que eu conheci, situações que eu conheci em Andaraí, e que eu fui fotografando, assim, sem muita intenção literária, né? Tem algumas que são mais literárias, mas mais de fotografar, de trazer o miúdo, aquela pessoa que, o doido da minha cidade, a doida que passava, titia doida, as pessoas que fizeram parte do meu imaginário lá em Andaraí. E muitas pessoas de minha rua. E tinha dois personagens, né, Roxa e Bela, que eram pessoas maravilhosas. E elas estão no livro, só que aí eu recebi uma ameaça de morte, você acredita? Por conta... Nossa. Foi a família, viu? Eu falei, pensava, não existia mais isso. Disse que ia me bater, que ia me matar. Porque, assim, existia, lá em Andaraí, eu costumo dizer que Andaraí é uma Macondo, sabe? Acontecem as coisas mais extraordinárias lá. Sempre existiu na minha rua um casal de homossexual, duas mulheres, e ninguém dizia, todo mundo tratava com naturalidade. A gente sempre foi à frente. E aí tinha Roxa e Bela, que moravam na mesma casa. E aí as pessoas ficavam boca miúda dizendo, será que elas são o quê? Porque ninguém mais sabia o que elas eram, né? E tinha um monte de meninos dentro de casa, um monte de sobrinho, um monte de afilhado, um monte de trem. E a gente não sabia se eles eram filhos, era um segredo que existia e que ninguém sabia. E a gente perguntava, elas davam risada. Então, assim, se dizia a boca miúda, eu não falei assim, eram elas, eu botei o nome delas, óbvio. Mas muita gente da família fez uma nota de repúdio na internet, dizendo que o absurdo que eu fiz aquilo. Então, assim, é o que a crônica faz. A crônica fala com o momento atual. Isso, né? mas o interessante é porque, assim, quando a gente coloca lá, a gente inventa também, né? Isso aqui não é totalmente real. Isso aqui passa... A linguagem em si, ela é ficcional, né? Então, as pessoas não têm um certo preparo ainda. Albert Salles, escritor da minha terra, que foi acadêmico e tal, ele saiu fugindo de Andaraí. Porque muita gente se viu, na época da década de 40, se viu lá no romance, e aí, ele está aumentando, ele aumentou, então vamos matar ele, ele saiu, ele ia morrer. O bandido, o pistoleiro que matava no romance Cascalho, era que estava na ponte esperando ele lá matar ele. Eu acho muito perigoso e muito interessante essa interseção, essa fronteira entre ficção e realidade. Porque se a própria linguagem é ficcional, ela não está nunca contando a verdade. Eu estou aqui contigo, eu não sei se eu estou falando a verdade. E eu não estou preocupada com isso. Porque ela não existe, na verdade, né? Na verdade, ela foge da gente assim. A linguagem é um código em falta. Se a gente for para o extremo, a linguagem não dá conta de nada do real, né? Porque já é uma representação, já é uma redução. Eu acho que aí está a nossa tragédia. Porque a gente tenta se comunicar, a gente não é entendido, né? Porque a gente tem uma falta dentro da gente. Aí a gente quer falar, aí o código em falta, e aí vem aquele mal entendido, como Cecília Meirelles falou, o que eu digo e você entende, né? O que se diz e o que se entende. Nunca dá para encontrar uma comunhão, é difícil encontrar uma comunhão. Eu acho que a comunhão, a literatura existe nesse sentido aí, na importância dessa comunhão. Há uma comunhão nesse deslocamento da linguagem, nesse pode ser isso, pode ser aquilo. E isso aí dá uma possibilidade de entrar nessa comunhão, de ser entendido de alguma forma, por conta do deslocamento da linguagem, né? Por conta de que a literatura, a ficção, a linguagem é ficcional e a literatura, ela assume essa ficcionalidade com intencionalidade.
Eu acho que isso é que possibilita o encontro com a alma do outro. E você tem um pouco de ficcionalidade no título desse outro livro de crônicas seu, Aeronauta. Sim, né? Tem duas versões. Sim. O nome Aeronauta Que vem de Cecília. é uma autoficção, não é? Porque é um pseudônimo seu. É uma longa história essa. Uma história interessante. Porque na época dos blogs, né? Início de 2000 foi 2007 mais ou menos. E aí eu senti vontade de escrever, mas eu queria... porque todos nós que escrevemos, a gente entra numa espécie de conflito, de beligerância com a realidade, porque a gente fica... Eu não tenho medo de falar o que eu quero falar, sabe? Eu sempre falo e tenho muitos inimigos por conta disso. Que as pessoas não querem ouvir a verdade, né? Mas eu queria ter um blog em que eu pudesse dizer tudo e que ninguém soubesse que era eu. Aí eu criei um blog de nome Aeronauta, que remete a Cecília Meirelles. E eu sempre me senti uma pessoa fora da realidade. Assim, dentro da realidade, tão dentro da realidade que estou fora. Eu não me adapto. E como Cecília tem um poema falando sobre o aeronauta, né? Lá em casa sempre diziam assim, você vive no mundo da lua. Aquela pessoa que nunca que se sente um estrangeiro naquela família, naquela cidade, em tudo que é canto. Eu sinto isso com muita profundidade. E aí, eu falei assim, não, vou fazer esse blog e botar o nome Aeronauta e pronto. Comecei a escrever e não sei se você teve blog naquela época, mas todo mundo que tinha blog visitava os outros e a gente ia comentando e todo mundo ia participando e fazendo comentários e eram textos longos. O interessante é que hoje é porque ficou telegráfico, né? Mas as pessoas antigamente não tinham essa preocupação do texto ser curto para ser lido. E aí eu comecei a me soltar, assim, de repente todo mundo estava falando da Aeronauta. Foi um boom, falei, meu Deus do céu. E aí Nilson Galvão, conversando comigo, a gente fazia yoga no mesmo lugar, ele falou, Ângela, por que você não faz um blog? Tem um blog ótimo lá chamado Aeronauta. Eu sei que teve um encontro de blogueiros eu não poderia de literatura ir. E você não foi. Não, porque minha irmã criou um blog chamado Menina da Ilha, porque é o nome da rua da ilha que a gente morava na daí. E aí ela dizia que era minha irmã. E aí pronto, eu não podia ir, porque ela ia, se ela fosse, eu não podia ir, porque vi que era irmã, era minha, descobri. Sabe quem descobriu isso? Maria Sampaio. Eu estava na academia fazendo uma palestra, eu, Kátia Borges, Renata Belmonte e Mônica Menezes. E Maria Sampaio na plateia. Aí quando eu comecei a falar, Maria Sampaio olhou para mim, eu olhei para Maria Sampaio, aí ela foi lá conversando com uma pessoa que estava perto dela, eu descobri. Quando chegou em casa, ela botou na rede, eu já sei quem é aeronauta, é a Ângela Vilma. Gente... E o pior não é nada, o pior é que criou um conflito danado de identidade. Porque as pessoas, tinha muita gente que gostava de aeronauta e não gostava de mim. E aí faziam comentários lá, elogiosos na aeronauta, e quando me encontravam, não conversavam comigo. Que interessante isso, né? E aí, só que aí eu tive que ir para terapia, porque a aeronauta foi ganhando uma vida, foi competindo comigo enquanto pessoa. Ela era melhor que eu. Então as pessoas começaram a fazer, como não tinha foto, só tinha imagem de internet mesmo, as pessoas começaram a fazer assim, era uma imagem de uma mulher padrão, sabe? Mulher bonita, alta. Eles tinham essa imagem, porque quando me conheceram foi uma decepção. A única diferença aqui é a altura, por enquanto. Quando me conheceram, rapaz, é você que é aeronauta? Eu tive que fazer essa revelação no próprio blog. Eu sou aeronauta, eu não aguento mais. Nós somos maiores na literatura do que na vida, né? Falando só de tamanho, realmente, né? É isso porque assim, eu amo a literatura. Eu amo. É a coisa que eu mais amo na vida, a literatura. Mas mais importante que a literatura é a vida. Não é o mais importante, é a vida. Esse livro foi adotado no vestibular, né? Não, foi A Solidão Mais Funda. A Solidão Mais que foi Funda. feito todo no Facebook. Certo. Porque eu tive que migrar, né, para o Facebook. Mas a gente ainda vai falar um pouco dele no próximo bloco e depois a gente vai entrar na Solidão Mais Funda de uma maneira didática, porque algum estudante vai querer
a fala didática da autora. Em algum momento a gente vai falar disso. Tá, né? ótimo. Mas vamos fazer isso no próximo bloco. Voltamos com o programa Livros à Mão Cheia, hoje conversando com a poeta e cronista Ângela Vilma. E aí, Ângela, no intervalo, a nossa plateia de bastidor ficou muito interessada ainda no Aeronauta, né? As pessoas queriam saber quanto tempo você passou escondida atrás da persona aeronauta. Foi muito tempo, Muito né? tempo. É porque eu comecei o blog em 2007, aí 2012, por aí, né? Entrei na terapia e tal, né? Para resolver essa questão. Uns 5 anos. Foi muito tempo, né? muito tempo. Mantive esse segredo. As crônicas que estão no livro são as crônicas do blog? Olha só, esse livro jamais existiria porque eu sou preguiçosa, sabe? Ele está lá no Blogspot. E Emanuel Mirdá, que é uma pessoa generosíssima, ele sempre gostou do blog e falou assim, Ângela, mas se o Blogspot desaparecer da internet, você perde todos os textos. Eu falei, eu não vou salvar aquilo nunca. Nunca salvei um texto, não tenho paciência para isso. Aí ele, com a generosidade, né, que ele é peculiar, ele fez o livro todo em PDF, arrumou e falou assim, eu vou procurar uma edição, vou procurar um editor. Meu assim. E eu nem liguei. E aí, quando ele procurou e não encontrou, aí um dia falou para assim, mas Ângela, isso foi em 2020. Ele falou, eu não encontrei. Aí eu lembrei, eu tenho um editor. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho um editor, Gustavo. Eu vou falar com Gustavo. Oh, isso foi início de dezembro de 2020. Eu falei com o Gustavo, tem um livro aqui que me dá, está arrumando há muito tempo já, do Aeronauta. E ele fez uma organização maravilhosa que eu não conseguiria, pela ordem, assim, muito boa. Ele que fez, eu não mexi em nada esse livro, nada. E aí ele falou assim, eu faço na hora, te dando presente de Natal, antes do Natal esse livro está pronto. Antes do Natal o livro estava pronto, 2020. E a mudança de suporte lá no blog, na internet, tem um peso. No papel, no livro, tem outro peso. Tem, né? tem. Você sente essa mudança de duas formas. Primeiro, a maneira como você se relaciona com o texto. Ele no blog, ele talvez tenha um ar, sou eu aqui pensando, tá? Tem um ar de precariedade, ou seja, pode ser modificado. E quando vai para o papel, ele fica mais estabelecido, né? E ao mesmo tempo a recepção, né? De como as pessoas recebem lá e como recebem no livro. Verdade, assim, porque a gente vive, nós escritores vivemos de frustrações, né? Porque assim, passou a época do blog, quando o livro saiu, né? E eu fiquei muito emocionada porque assim, eu não faria algo tão bem como ele fez, porque ele fez assim por assunto e tal, teve todo aquele cuidado. E eu fiquei muito emocionada porque ele repartiu e tudo em memória de família e várias coisas. E só que essa resposta do leitor, ela é muito minguada, sabe? Não vem assim como a gente, não vem como vinha no... Porque assim, você escreve um texto no blog, imediatamente você já tem 10, 15, 20 comentários. Poxa, você se sente, né? Agora eu vou escrever mais. Você se sente... Porque o escritor precisa do leitor. Não tem como negar isso. Porque você está dialogando, né? Você está dialogando, ainda mais que eu não estava com meu nome lá. Isso para mim era muito importante. Dialogando com memórias. As pessoas falavam, poxa, eu passei por isso na minha infância, na minha cidade... Na minha cidade acontecia algo parecido, né? Gente da minha geração, não da minha geração, falavam isso. E existia essa interlocução que era muito boa. Aí com o livro, isso, pouca gente deu retorno, assim, mesmo. Assim, pouquíssimas pessoas deram retorno. Mas as pessoas que deram se sentiram muito assim, emocionadas, né? É porque o livro é mais distante, porque é uma comunicação à distância, né? É distância. Para vocês, o autor não está presente durante a leitura, né? E a grande questão é que a gente está numa época, infelizmente, em que as pessoas... Existem poucos leitores, pouquíssimos leitores. Parece que não, né? A internet fica aquele monte de youtuber falando aquilo, mas assim, é uma coisa muito ainda superficial e
não há uma leitura mais aprofundada da literatura mesmo, em si, a própria literatura. Que a gente, quando fala literatura em si, a alta literatura, a literatura, a gente sempre está correndo o risco de que a gente está vivendo uma época de relatividades, né? Então, isso tudo distancia. Também o momento, né? O tema do momento. Meu texto não é o tema do momento, é a própria vida. São memórias, são histórias. E também tem essa questão de não ter distribuição, né? Exatamente. A gente publica em escritoras independentes e não tem distribuição. A gente pensa que tem muito leitor porque nós vivemos nessa bolha da literatura, né? Mas, por exemplo, agora nós estamos alcançando um não leitor, porque alguém está passando, sei lá, nos corredores da Assembleia Legislativa da Bahia, tem uma televisão ligada na TV Alba e ele para e assiste a gente. E ele não é ainda um leitor, né? A gente aqui está com essa potência de talvez furar uma bolha, porque tem muitos não leitores no Brasil, mais do que leitores. E os leitores também não estão lendo tanto, parece, É isso, porque né? ler é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que você vai se entregar totalmente, em que você vai esquecer que existe celular, em que você vai se debruçar, esquecer o mundo todo e estar lá com o livro. Então, isso é para poucos. Além de ter que ter aprendido a decodificar a palavra escrita, que demora uns 15 anos de estudo, né? É nossa escola inteira. Isso. Eu leio literatura desde 6 anos de idade, então, assim, para mim, é tudo que minha vida é isso. Minha vida é literatura, sem ela não seria nada, eu não estaria nem aqui conversando contigo, já tinha morrido. Porque, como a gente estava conversando no início, né? Porque o sentido que eu vejo na verdade, não só a literatura, mas a arte em si, porque eu gosto muito de cinema. Eu gosto do conhecimento em si, né? Que a gente busca o sentido da vida e a arte e o conhecimento, ela vai dando força, tentando encontrar caminho de sentido para a gente poder continuar a viver. A gente falando de leitor e de não leitor, tem algumas pessoas que parece que vão ser obrigadas, estão sendo obrigadas a lhe ler, né? Eu não sei como é que a gente lida com isso, se acha bom, se acha ruim a obrigação, né? Mas A Solidão Mais Funda, que primeiro é este, né? Sim, sim. A primeira versão é este, né? A Solidão Mais Funda. E a segunda versão é essa, né? A segunda edição. Está sendo adotado para... Foi na UFES, no né? mestrado e doutorado. No mestrado da UFES, mestrado e doutorado. Para ingressar? Sim, no mestrado e doutorado? Sim. Inclusive foi uma emoção quando eu vi a prova, né? E vi lá, porque colocaram um poema que eu fiz para Adélia Prado, dialogando, porque é um livro de intertextualidade, eu dialogo com os meus amigos, escritores vivos e mortos, né? Uma espécie de A Maneira de, né, como fez. Muita gente já fez e quem fez de famoso foi Manuel Bandeira. E aí eu vi a prova e fiquei muito emocionada, né? Porque a gente fica, não tem como, né? E para o Zé, um poema que eu fiz para o Zé, porque o marido e a Adélia chamam o Zé, e eu gosto muito desse poema que está em bagagem. E aí, quando eu vi a prova, meus alunos, né, da UFRB, professora, eu estava fazendo a prova, de repente está seu poema lá. Essas pequenas glórias que a gente vive. E aí tá essa pessoa ali lendo, né? Eu brinquei que você ia dar uma explicação didática, né? Para que alguém pudesse adentrar nisso. Sim. E também antes, você falou agora, eu chamo do seu livro dos mortos, porque tem essa intertextualidade e muitos são escritores que já não estão vivos, né? Sim, muitos. A maioria. Tá. Professora Ângela Vilma, explique A Solidão Mais Funda. Ai, A Solidão Mais Funda. Assim, meus grandes amigos da infância foram Cecília Meirelles e Manuel Bandeira, né? Eu conheci a poesia através de Meu Pouquinho da Índia, porque tanta ternura naquele poema, né? Meu Pouquinho da Índia, que não fazia conta de minhas ternurinhas, que se escondia, e ele ia atrás, né? Sempre esse amor que você tem, busca no outro e não acha. Aquilo despertou em mim muita ternura e muita emoção. E foi por essa entrada do Manuel Bandeira que eu comecei, aos 6 anos, a amar poesia. E aí a gente vai criando uma filiação, né? A gente vai sendo leitor e a gente vai criando a filiação de escritores que se parecem com a gente, que a gente gosta de ler e fala assim, poxa vida, ele está falando de mim. E aí eu comecei no Facebook, como já não tinha mais ninguém no blog, estava um deserto lá,
eu vou migrar para o Facebook na marra. Não gostava daquilo, não. Vou para lá na marra. E aí eu comecei a fazer no próprio Facebook poemas à maneira de, né? Tentando dialogar com escritores que eu gosto, à maneira deles, tentando fazer uma espécie de diálogo em que o estilo deles vinha de alguma forma, o estilo, forma e conteúdo vinha de alguma forma para o poema, meu poema. E dava lá para Eurico Alves, para Manuel Bandeira. E começo para Cecília Meirelles, porque é a minha mãe. Cecília Meirelles, eu costumo dizer que na poesia Cecília Meirelles foi minha mãe, e na prosa foi Clarice Lispector, minha mãe madrasta, né? Eu tenho no Aeronauta eu falo isso, trago Clarice nos ossos. Isso é de arrombar, viu? Trago ela nos ossos. Porque Cecília, ela sofreu muito, mas ela tinha uma suavidade. Ela enfrentou tudo com muita suavidade. Ela é suave, mas Clarice é barra pesada. Então, eu tenho esses dois lados, sabe? E eu gosto muito do livro, aquilo que Kafka dizia, né? O livro bom é aquele que é um machado que vai quebrar o mar congelado que há em nós. Ele tem que dar um supapo, como eu faço com meus alunos, eu falo assim, vocês estão tudo alegre, feliz da vida, deixa eu dar um supapado aí vocês. Aí eu coloco o Kafka para eles lerem, vai acordar para a vida. E é um passeio pela literatura brasileira, sim. Baiana, né? Sim. Estou vendo aqui o meu querido Eugênio de Andrade, português, né? E através dessa intertextualidade, eu acho que talvez por isso, estou aqui pensando, talvez por isso ele tenha sido adotado, porque ele permite a discussão da intertextualidade, que é tão importante nos estudos literários, e a obrigação de conhecer a literatura internacional. Tem uns russos aqui também, né? Eu não vou falar o nome da Ana Eu falo Akhmatova, né? Porque é brasileiro tudo, né? Akhmatova. Vamos, a Ana Akhmatova. Essa é a da esposa de Ló, né? Aquele poema, não é isso? É ela que tem a mulher de Ló. Pô, agora você me pegou. Eu acho que é esse poema dela que é fantástico. Se não for, peço desculpas de ter errado. Então vejo a Ana Akhmatova e procure o poema Esposa de Ló, que pode ser que não seja dela. Porque eu não decorei, eu tenho esse livro dela, mas não decorei. Então, a intertextualidade, o escritor consegue escapar da intertextualidade? Não existe originalidade, porque assim, a literatura é uma grande conversa sincrônica, né? Os escritores estão conversando, Fernando Pessoa conversando com Camões, está todo mundo conversando. Eu falo com meus alunos, se vocês não lerem todos aí, vocês vão ficar boiando na conversa. Porque não tem coisa melhor na vida que você está lendo um livro e você vê, ele está falando, ele está falando de Kleist, ele está falando de Dostoiévski, ele está citando de maneira indireta. Então, eles estão conversando entre si. A literatura não nasce do nada. O que eu vejo muito na atualidade é isso. Gente começando a escrever sem ter lido. Não tem sustentação. Não tem. Você precisa ser um leitor para poder escrever. Não tem como. Primeiro, porque você precisa vir de uma tradição. Né? Você vem de uma leitura, de uma tradição. Até para negar a tradição, você precisa olhar para ela. Né? Tem muita gente que não gosta disso, não, né? O máximo que você pode esperar é que aquele escritor pode não ser da tradição ocidental, então ele é de outra tradição, né? Então, mas não vem do nada. Não vem do nada. O escritor não vem do nada. Ele pode ter lido orientais, ele pode ter lido africanos, sei lá, ele pode ter lido, mas ele não dá para você sair sem bagagem, não dá para você escrever sem bagagem. Você vai entrar nessa conversa sincrônica, e aí... Mesmo que não tenha lido, né, as narrativas orais de família e tudo, elas estão também relacionadas com as grandes narrativas da humanidade. Aí é que está. A memória, ela é esse compósito. É esse compósito do que você viveu, né, dessa oralidade que você... tem muitas histórias da minha avó, de minha família e tal. Dessa experiência, a experiência vivida mesmo e das leituras, né, e da leitura. É esse compósito, porque o que é a literatura mesmo? Pô, a literatura é assim, eu quero viver, como é que eu vou viver? Então o escritor quer viver, quer falar sobre a vida.
Esse falar sobre a vida é uma filosofia, né? É fazer filosofia. Fazer filosofia sem conceitos, que é melhor, pela experiência. Que maravilha. Bom, a gente vai dar um intervalo, Certo, deixa a pessoa joia. pensar em casa, né? E a gente volta daqui a pouco com o terceiro bloco, ainda conversando com Ângela Vilma. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com Ângela Vilma. E aí, parece que os nossos intervalos os bastidores estão bem animados aqui, né? E aí a gente entendeu que o poema Mulher de Ló não é da poeta que a gente falou, mas de Wisława Szymborska, que é uma polonesa, ganhou né? Nobel. Leiam as duas poetas, procurem os nomes, são difíceis de escrever, mas procurem os nomes, mas procurem o poema A Mulher de Ló, que é interessantíssimo. E aí, Ângela, a gente tem outros tantos livros seus aqui, Esses esqueletos, não. né, de poesia, talvez um blues, Sim, sim. né? Que é de quando, talvez um blues? Talvez um blues saiu em 2021. Foi 2021. Recente. E no calofão que chama? Calofão? Cafolão, sei lá. como Tá chama. aqui dizendo que é 2021. Calofão, é porque eu boto no calofão no final aí, que é o último livro meu de poesia, né? E não é. Eu não sei, né? Eu acho que. Acho que é calofão que chama isso, né? Eu não sei, mas quando eu terminei, eu falei assim, poxa vida, eu vou parar com esse negócio, sabe? E parou? Não. Eu escrevi, como eu te falei, né? Eu não tenho escrito já há muito tempo e escrevi um poema o ano passado, por encomenda, de Clarissa Macedo, minha amiga e poeta. E não mais escrevi assim, porque a poesia é ela que nos chama, né? A crônica você pode sentar e escrever e tal, mas a poesia, se bem que ultimamente nem nada, não estou escrevendo nada assim. Mas então, talvez os seus afetos lhe obriguem a escrever, aí vamos dizer nomes de pessoas que poderiam obrigar Ângela Vilma a escrever. Clarissa consegue. Mirdá. Emanuel Mirdá. Mairangalo, com certeza. Vladimir Saldanha. Vladimir Saldanha. Esses são os que eu estou dizendo, mas tem outros, você quer, ou só quer ficar na lista que eu dei para você não se comprometer de esquecer nomes. É isso, né? Tem Kátia Borges também, né? Tem Mariana Iannelli, que adoro a poesia de Mariana Iannelli. A gente sempre acaba esquecendo e é ruim, né? Mas... José Inácio, se pedir, a gente é obrigado a escrever. José Inácio faz parte da história nossa, né? Nossa geração, porque com o Concerto Lírico, 15 Vozes, que ele juntou muita gente, inclusive nós dois, né? Esta foi de antologia. 2004, foi ele que fez com que a gente, né, fosse conhecido aqui no panorama da Bahia. Então, mas assim, eu passei por um processo, estou passando por um processo de luto muito difícil aqui. Eu perdi minha mãe em julho de 2024 e isso deu um vazio, assim, sabe? É como se não tem nada para falar, sabe? Estou sentindo uma dor e eu não estou conseguindo falar. E é isso aí que... Você durante a pandemia, muita gente escreveu sobre a pandemia, no momento da pandemia. Eu não escrevi porque eu acho que tem que viver, esquecer e depois lembrar e aí escrever. Graças a Deus não ter escrito nada naquilo. Você, como é em relação a isso? Olha, a pandemia, engraçado, né? A pandemia foi uma guerra, né? Todo mundo que passa por uma guerra, ninguém quer falar mais sobre ela, né? Então, assim, eu não gosto nem de ver a palavra pandemia. Nós estamos recalcados por enquanto. É uma né? repressão. Depois, daqui a alguns anos, porque vai muito começar terrível, a aparecer os relatos. Isso, porque foi muito terrível, porque foi a pandemia junto com várias coisas, né? Todo mundo em 2020 teve uma coisa, assim, um marco na sua vida doloroso. E foi quando minha mãe, a gente descobriu que ela estava com demência, e aí ela passou 4 terríveis anos, né? Desaparecendo. E eu tinha que cuidar daquilo tudo
E não tive tempo para viver nem aquele luto dos desaparecimentos. E lutar. E eu ia para São Paulo para fazer o pós-doc, e aí bateu a pandemia, eu não podia, eu tive que fazer tudo online. Então, todo esse processo longo de agonia, de correr, de arrumar as coisas, e depois ela morre, isso ainda não elaborei, mesmo fazendo análise, sabe? Isso ainda está muito nebuloso. E eu estou vivendo com a dor, mas não estou conseguindo ainda olhar para a dor, elaborar a dor na escrita. Porque eu acho que quando eu conseguir fazer isso, eu vou dar esse salto. Mas ainda não consegui, não. Só estou lendo. Eu estou aqui pensando, a pessoa que está assistindo a gente deve estar achando, nossa, eles vão para um lado, vão para o outro. Estamos um pouco à deriva na conversa, mas é porque você é um universo tão grande, tão cheio de meandros, que a gente se perde nas coisas. Porque cada vez que você fala, se abrem uns 3 caminhos, né, de possibilidade de reflexão, né? É complicado conversar com a Ângela Vilma, não é assim fácil não, né? Esses livrinhos todos, Ângela, não, tira adorei da Cartas esse diminutivo. Livrinhos de carinho, claro, né? Não, tirei o do Cartas Baianas porque é uma outra questão, mas eu acho que são esses, né? Esse aqui eu também não garanto que seja, você vai me explicar. Eu tenho aqui esses livros, vou falar um por um, né? Ela, João e o Terno, A Casa, são plaquetes, né? Beira Vida, ou livrinhos pequenos. Poemas escritos na pedra. São todos do início? São todos do início. Que marca a minha trajetória de Andaraí indo para Feira de Santana, que eu vou fazer graduação em Feira de Santana, letras, né? E aí, quando eu cheguei em Feira de Santana, eu já cheguei com a Amarelinha da Rayovac. Eu chamo a Amarelinha da Rayovac. Eu tinha 22 anos quando eu publiquei esse livro, que é uma temeridade, né? É a mesma coisa de ter filho com 22 anos. E ele estava estudando, eu estou falando com você realmente teve uma ascendência sobre mim muito grande de eu trazer esse livro, porque eu não mostro esse livro para ninguém, nem os 4, eu não mostro para ninguém. Aí eu falei assim, Esse é o primeiro, então? Foi o primeiríssimo, eu tinha 22 anos. E esse é o livro do lançamento da noite, todo mundo escreveu, as pessoas que estavam lá. Lancei lá em Andaraí, no Beco da Arte, né? Toda aquela juventude, cheia de sonhos e tal. E foi isso, né? Eu fiz esse livro, muito verde, e todo mundo chegava de fora e falava, menina, você tem que sair daqui, você tem que estudar e tal. Tem que sair para estudar. Eu fui sair com 25 anos, né? Demorei muito para sair. Por dificuldades, minha família não tinha condição de me bancar. E antigamente as universidades, a mais próxima de Andaraí era Feira de Santana. Aliás, só tinha Feira de Santana e Salvador, e UFBA. Né? E aí foi quando eu fui para a UFES. Aí quando eu cheguei na UFES, e aí em 93, eu cheguei com esse livro amarelinho, né? Brasileiro, Antônio Brasileiro, meu professor de teoria da literatura. Aí ele falou no período de aula, quem escreve aqui, deixa os poemas aqui para eu dar uma olhada. Aí eu botei o livro lá e não voltei, na outra aula eu não voltei com medo. Porque ele fala tudo na cara, né? Brasileiro é assim. Aí no outro dia, minhas colegas falaram, mas Ângela, brasileiro elogiou tanto seu livro, você não estava aqui. Aí eu entrei na oficina com eles, né, para aprender técnica. Você tem o essencial, você tem via poética, você precisa aprender técnica literária. Né? Aí foi engraçado, porque quando eu cheguei com o Amarelinho, logo em seguida, porque 2 anos depois eu publiquei o Poema Escrito na Pedra. Logo em seguida já apareceu o outro, que eu acho até inferior ao primeiro. Tudo ruim, né? Mas... Olha, se até Cecília Meirelles colocou o espectro dela, né? Escondido para ninguém ver, então eu faço a mesma coisa. Quando cheguei em Feira, eu encontrei uma tradição literária em Feira de Santana, porque ali, independentemente de ser um grande supermercado, como o povo diz, né? Feira de Santana é um grande supermercado. Caetano Veloso falou isso, ninguém queria saber dele lá há um tempão. É um grande entrocamento. É um grande supermercado, mesmo, é um grande armazém, mas lá tem uma tradição literária. Existe uma tradição literária. Sim, então eu comecei a publicar. Aí brasileiro começou a me chamar para publicar na Era. Eu participei da revista Era. Novinha, mas participei. Ele dava uma força a gente, né? E aí tinha um grupo de mulheres que escreviam, né? Que a gente se encontrava na cantina. E a gente fez o 7 Faces, que está até aí. Que são 7 mulheres, né? Esse livro foi maravilhoso, mas foi um inferno para sair.
Porque era uma briga tão grande. Cadê ele? Aí eu falei, é 8 faces, porque cada uma delas tem uma face a mais. 7 faces. Então, a UFES, foi a editora da UFES que publicou. Anne Cerqueira, né? Muita gente boa aí. Mesmo com as brigas. E tem o prefácio de Miriam Fraga nesse livro. Olha, que ótimo! Chique, meu filho. Apesar das brigas, mas saiu. E essa foi a primeira antologia que eu participei na minha vida. Porque eu comecei Antologia Poética Cidades Brasileiras. Porque... horrível. Da Shogun Arte, que foi da mulher de Paulo Coelho. Mas 1975. A poesia, ela vai procurando os lugares, né? Nos pequenos livros, nas plaquetes. Esse é quando eu comecei a imitar Clarice Lispector. Essa é a minha imitação mais descarada de Clarice Lispector. Uma prosa, né? Muito ruim. Ruim. Esse outro é até melhorzinho, né? Eu quis dar, olha só, quando a gente é jovem, a gente é muito ousado, né? A gente vai envelhecendo, vai criando vergonha na cara. Esse livro que tem a capa de Antônio Brasileiro, né? Que ele que arrumou, fez tudo, que a gente tinha lá em Feira de Santana, no MAC, uma editora, né? A gente fazia lançamento de 15 em 15 dias. Ele cuidou da editoração e tal, mas eu quis dar uma de Pierre Menard, né, o personagem lá de Borges Borges. Eu quis imitar Clarice descaradamente, usando até palavras dela como o Borges fez com Pierre Menard, autor do Quixote. A intertextualidade. Eu sou bovarrista. Eu leio uma coisa e já estou querendo imitar. E esse da Cartas Baianas? A madrinha desse livro é Kátia Borges, né? Porque Kátia Borges. Porque assim, olha, eu publiquei esses livros muito jovem, 3 livros de poesia, 2 livros de poesia muito jovens, né? Aí eu dei um tempo, falei assim, vou dar um tempo, comecei a participar de várias antologias e falei assim, vou demorar para publicar um livro solo porque eu estou muito verde. Eu sempre tive uma autocrítica muito ferrenha. Eu falei assim, não dá para publicar um livro solo, para depois me arrepender. E eu demorei 16 anos para publicar esse livro, que saiu em 2010, esse aqui, né? E foi pela P55, Kátia teve o lançamento. Era lindo aquele tempo, né? Que existia o Tom do Saber, que você também publicou. E que a gente se encontrava lá. Foi um tempo lindo. E nasceu esse livro de uma sessão terapêutica, né? Ele foi todo escrito numa sessão terapêutica. É isso. Nossa. Que são poemas de amor, porque assim, qual é o nosso problema? O nosso problema maior, eu acho que são 3, né? Como diria, eu não sei qual outro que fala assim, os 3 grandes problemas da humanidade são, que a literatura pega, né? O amor, a morte e as moscas. E as moscas? As moscas, porque as moscas, elas são interessantíssimas, ninguém consegue capturá-las. Elas têm um raio-x, você vai... Eu queria ler a primeira estrofe do poema Beira-Vida. Não lê isso não. Não lê isso não. Misericórdia. Só a primeira estrofe. O padre da cidade pegou esse poema e botou numa igrejinha lá em Andaraí, na beira do rio. Então aí, tá todo mundo conhecendo, não é algo escondido. Só a primeira estrofe. Logo, a Beira-Vida você vai ler. Porque é o primeiro poema do primeiro livro. Mas você sabe que todo autor, ele só gosta do último livro publicado? Pois é, mas esse é a primeira estrofe sua. Ó, a poesia fluiu de dentro das casas, permeável como os teus sorrisos. Juntei as minhas mãos para apanhá-la como cristais à beira do rio. É um ato inaugural. Né? Você lendo assim ficou até mais. Você pode... Menos feio, você lendo. Ter algum problema com isso, e alguém pode ter algum problema com isso, mas são palavras de sortilégio, né? Palavras que têm o poder de construir alguma coisa. Não é isso? E você percebe, porque assim, como eu vim de Andaraí, todo o meu habitat está aí, né? Cristais, água, rio, pedra, né? Serra. Que a gente tem que começar de algum lugar, né? O poeta começa de algum lugar, começa de algum verso que talvez não seja bom, ou ele não ache bom no futuro,
Mas é o começo é muito importante. Isso, é muito importante, muito importante. E é o nosso final. Sim, já? Tava tão boa a prosa, a gente começou agora. É isso, você, com Ângela Vilma, a gente tem que terminar arbitrariamente, porque o assunto não acaba. Acaba não. Ângela, Mas eu adorei. muito obrigado. Que manhã maravilhosa por você vir essa. conversar com a gente, viu? Adorei. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, amei estar aqui. Muito obrigada. Esse foi o Livros à Mão Cheia, uma realização da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba. Obrigado por ter assistido a gente. Até a próxima.